Olá pessoal, hoje é um daqueles vídeos que eu pego as perguntas que vocês fizeram aqui no canal do YouTube e vou responder individualmente. Hoje eu vou responder 8 perguntas que eu achei interessante e que eu tenho certeza que vai contribuir para o entendimento de vocês. Vamos falar sobre pedra na vesícula? Já sabe, é só ficar comigo, fica aí. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Como eu não gosto de enrolação, vamos logo para a primeira pergunta. E a primeira pergunta é uma pergunta bem recorrente que ainda é motivo de muita curiosidade, foi realizada pelo Marcelo. Tira a vesícula toda ou tiram apenas as pedras? E essa pergunta é importante porque existe uma consciência muito grande sobre a importância da vesícula biliar, que as pessoas não podem viver sem a vesícula biliar. Pessoal, quando nós adoecemos, aquele órgão que gerou a doença, ele precisa ser tratado. Infelizmente, em algumas situações, esse tratamento envolve a retirada daquele órgão ou partes dele. Isso inclui rim, isso inclui estômago, fígado, pâncreas e bexiga, uma série de organismos. Por que a vesícula seria diferente? E graças a Deus, dentre as funções de todos os órgãos, a vesícula com certeza é a que tem a função com menos impacto nessa questão da sobrevida e do tempo de vida, porque não tem impacto nessa questão. Então, quando se forma uma pedra dentro da vesícula, consequentemente, um dos pilares para que essa pedra se forme é justamente o mau funcionamento da vesícula biliar. Por quê? Em pacientes que têm pedra na vesícula, que têm uma vesícula que funcione, em pacientes que não têm crise de dor, ele não precisa realizar a cirurgia. Agora, os pacientes que têm pedra na vesícula, por um acaso, formadas por um não funcionamento da vesícula biliar, pacientes com crises recorrentes, o que é melhor? Ficar com uma vesícula que não funciona ou ficar morrendo de dor com risco de ter complicações e até mesmo perder a vida numa dessas complicações que o paciente precisa ser internado às pressas? É lógico que é a cirurgia. Então a gente não quer adoecer, pessoal, mas quando isso acontece precisa ser tratado. E em nenhum lugar do mundo a cirurgia não vai trazer consequências ou malefícios para o paciente. A única diferença é que o benefício que a cirurgia tem que trazer tem que ser maior do que os malefícios. Então, Marcelo, sim, a vesícula ela é retirada por completo, porque um dos motivos pelos quais a pedra se formou é justamente pelo fato dela não estar funcionando direito. Existem sim cirurgias de emergências em pacientes de alto risco que não suportam um procedimento cirúrgico, que nós fazemos apenas uma drenagem da vesícula biliar para que aquele paciente saia do processo crítico, do processo infeccioso avançado, para que ele não perca sua vida. Mas pacientes jovens de baixo risco, quando tem indicação cirúrgica, é a retirada da vesícula. E vamos para a segunda pergunta que a gente não tem tempo a perder. E agora nós vamos responder a pergunta da Bruna Moraes. É engraçado, minha mãe fez uma cirurgia dessas, ela está se referindo à cirurgia de pedra na vesícula por vídeo, e um dos furos é do lado esquerdo. É normal? Bruna, convencionalmente as incisões normalmente são colocadas nesses posicionamentos. No umbigo, por onde nós colocamos a câmera, na parte ali na boca do estômago, que é a pinça que nós vamos trabalhar, e a pinça da esquerda que vai ficar debaixo ali da costela e uma pinça mais abaixo ali na lateral do umbigo. Essa é a forma convencional de se colocar as pinças. É claro que dependendo de cada cirurgião, do modo de operar do cirurgião, muitas vezes até o tipo, se ele é destro, se ele é canhoto, ele pode variar essas incisões e isso não tem problema nenhum, desde que a cirurgia seja realizada da maneira adequada e de preferência sem complicações. Então, se tem esse furinho no lugar que você não vê normalmente, mas se foi tudo bem, maravilha. Não é a incisão que vai mudar a qualidade da cirurgia. Agora vamos para a nossa terceira pergunta. E essa pergunta quem faz não tem um nome específico, está escrito EC. Fiz a cirurgia há 2 meses e ainda não tenho segurança para fazer exercícios físicos. Eu tenho medo. Uma coisa importante a se entender, pessoal, é que quando você realiza uma cirurgia, mesmo que você passe 1 ano, 2 anos sem se mexer, isso não vai trazer benefícios para você.
principalmente no que concerne ao risco de hérnia. Se você passar 2 anos imóveis e você tiver de ter hérnia, você vai ter, independente do tempo que você fica de repouso. E outra coisa, a melhora que você tem após uma cirurgia, ela é proporcional à quantidade de mobilidade que você exerce. Então, tirando aquele período inicial que é recomendado para você não realizar grandes esforços, porque movimento você tem que se movimentar desde o primeiro dia que você acaba a sua cirurgia. Operou, 4 horas depois tem que estar caminhando, tem que estar em movimento. Mas tem um período para evitar esforço físico. Ali nos primeiros 15 dias para cirurgia por vídeo, até menos, ou 30 a 45 dias para cirurgia aberta. Depois desse prazo, você tem que retornar às suas atividades físicas, porque isso melhora seu condicionamento, agiliza o seu processo de recuperação, melhora a sua estrutura muscular e até reduz a possibilidade de hérnia. Então fique sabendo que o medo não vai lhe fazer bem. Se a sua cirurgia foi tranquila, sem complicação, não tem por que ficar um longo período sem fazer um esforço, achando que isso vai lhe prejudicar. Porque se tiver de prejudicar, independente do tempo que você vai ficar parado, vai ser prejudicado. E vamos para outra pergunta, que eu já me esqueci qual é. E essa pergunta foi realizada pela Ellen. Doutor, é verdade que não posso espirrar, tossir após a cirurgia? Uma senhora me falou e ela riu. Ellen, eu até imagino por que você riu, porque é muito engraçado uma pessoa dizer, olha, tu não pode espirrar e não pode tossir. Quem dera se fosse assim, né? Só não tosse e não espirra. Porque realmente a tosse e o espirro geram um aumento da pressão dentro da nossa barriga e facilitam o aparecimento da hérnia. Agora me diga uma coisa, quem é que consegue evitar tosse? Quem é que consegue evitar espirro se ele tiver de vir? Não tem como. Então, o ideal é que isso não aconteça. E como é que a gente faz isso? Se é um paciente que tem rinite, que vai ter tendência a espirro, nós vamos tornar aquele ambiente de uma forma para que ele não desenvolva rinite e, claro, que nós vamos fazer as medicações para rinite para que ele não desenvolva um ataque de rinite com muitos espirros durante a cirurgia. Para aqueles pacientes que têm uma tendência à virose ou que estão doentes, claro que nós não vamos operar. E para aqueles pacientes que mesmo depois da cirurgia desenvolvem tosse ou espirro, o que a gente tem a fazer é fazer as medicações sintomáticas. No caso da tosse, mesmo que você tome remédio para tosse, a tosse não vai parar, ela vai amenizar. Todo mundo que já teve crise de tosse sabe disso, que ela ameniza, mas não para. E para aqueles pacientes que fizeram cirurgias com grandes incisões, utilizar uma cinta ou fazer a compressão do local da ferida com um travesseiro durante as crises de tosse. Isso é o máximo que se pode fazer. E agora vamos para outra pergunta da dona Maria de Fátima. Doutor, eu tenho pedra na vesícula, eu posso comer banana? Me responda, por favor. Eu curto muito seus vídeos e eu estou gostando muito de tudo. Obrigado pelas suas dicas. Obrigado você, minha querida, principalmente por participar do nosso canal, viu? E fico muito feliz em saber que as informações que eu passo são de uma forma que elas conseguem ser assimiladas. Informações técnicas para mostrar que fala bonito não adianta nada se o paciente não entender. E minha amiga, funciona assim. A banana, apesar do índice de gordura da banana ser muito pequeno, ela tem uma tendência a gerar contração da vesícula biliar e assim despertar crise naqueles pacientes que já têm tendência de ter crises de pedra na vesícula. Então, se você é uma paciente que tem pedra na vesícula, mas não tem dor, nunca sentiu dor e provavelmente nem tem indicação de cirurgia, é claro que você não tem proibição de comer banana. Agora, para aqueles pacientes que têm fortes crises de dor de pedra na vesícula, crises recorrentes que já foram internados por causa de crise de pedra na vesícula e estão se programando para operar, esses o ideal é que evitem para não ter crises e assim não ter complicações. Conseguiu entender, minha amiga? E agora vamos para a quinta, lembrei qual é a pergunta. Vamos para a quinta pergunta, e é da dona Marilda de Paula. Bom dia, doutor. Sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. Tenho uma pedra na vesícula de 2,8 centímetros. E tenho dores constantes nas costelas direita e na frente. É muito dolorido. É porque a vesícula está inflamada? E a resposta é não necessariamente, Marilda. O fato de você ter crises de dor, minha querida, não significa que a sua vesícula está inflamada. Funciona assim. Quando você tem uma pedra dentro da vesícula, que por um acaso a vesícula se contrai e aquela pedra entope a vesícula, ou seja, a vesícula está se espremendo, mas não consegue injetar nada porque ela está entupida, aí você vai ter uma dor de cólica por causa daquela pedra que obstruiu a saída da vesícula. O nome que nós damos para essa crise de dor que você está tendo
tendo é cólica biliar, ou seja, uma cólica da vesícula porque ela está entupida. Isso não necessariamente vai gerar inflamação, mesmo que a dor seja intensa, que você role no chão, que seja aquela dor insuportável que parece que vai explodir tudo. Não quer dizer que a vesícula está inflamada. Porém, quando você está tendo crises recorrentes, repetidas e com uma duração muito grande, aí sim a gente começa a pensar que essa vesícula biliar pode estar sofrendo um processo inflamatório, principalmente aquelas dores que não cessam e que duram mais de 6 horas. Conseguiu me entender, minha amiga? Então, o fato de ter crises não significa que a sua vesícula está inflamada. Graças a Deus, o que é muito bom, né? Agora vamos para a 7ª pergunta, já que eu vou responder 8, então essa é a penúltima, é a da dona Odete. Boa noite, doutor. Eu fiz a retirada da vesícula há mais de 2 anos. Foi a pior coisa que fiz na minha vida. Hoje tenho no abdômen 3 caroços enormes na minha barriga. Sinto muita dor. O profissional que fez não estava pronto para realizar a cirurgia. Fiz pelo SUS. Odete, apesar de ser uma coisa extremamente complexa, minha querida, quando você fala que se arrependeu, tem várias informações que nós temos que filtrar. A primeira delas é que no SUS, apesar de realmente ser demorado, muitas vezes a gente não ter aquele atendimento cordial e humanizado, tem muitos profissionais bons do ponto de vista técnico para realizar a cirurgia. E quando você fala que foi uma coisa que foi a pior coisa que você fez, eu vejo que você justifica mais pelo fato de ter associado isso a um erro médico do que a cirurgia em si. Porque quando o paciente ele tem a necessidade de realizar a cirurgia de pedra na vesícula, é porque se ele ficar com aquela pedra, ele vai estar correndo mais risco do que se ele retirasse. Então sempre é uma balança entre o risco e o benefício. Agora, quando você fala desses caroços que apareceram na sua barriga e que você tem dor, a impressão que dá é que são formações de hérnia, justamente pós-cirúrgica, que pode ter acontecido na incisão da sua cirurgia. Se forem esses casos, minha amiga, você tem que procurar uma reavaliação, porque são coisas que têm tratamento, tá bom? E com uma resposta muito efetiva. Então, apesar de ser realmente frustrante, traumatizante, procure realizar uma nova avaliação para avaliar se essa sua condição atual que lhe deixa tão infeliz não pode ter uma forma de ser solucionada, tá bom? Eu me compadeço muito com seu problema e entendo exatamente o que a senhora está querendo me dizer. E agora vamos para a 8ª pergunta. E a 8ª pergunta é da Lene Santos. E a Lene Santos ela faz a seguinte pergunta: doutor, se a pedra descer por um intestino, é perigoso? Não, Lene. Se ela saiu da vesícula, caiu na via biliar e caiu no intestino, isso é maravilhoso, porque aí você não tem problema. O que a gente não pode é contar com essa sorte sempre. Mas digamos que você tinha uma pedra na vesícula, essa pedra por um acaso saiu da vesícula, foi para a via biliar, foi comprovada que estava fora na via biliar, mas que no outro exame se verificou que ela tinha sumido, ou seja, tinha ido para o intestino. Maravilha, minha amiga, levantar a mão para o céu, agradecer o Papai do Céu e tratar a sua vesícula biliar, para evitar que você tenha isso novamente. O que a gente sabe é que uma boa parte das pedras que saem, elas vão para o intestino sim. O que a gente não pode é se dar o luxo de sempre torcer para que isso ocorra. Porque se uma pedra dessa sair e entupir o pâncreas, o paciente vai ter uma pancreatite. E é aí que mora a grande crítica das pessoas que induzem a realização de limpeza hepática. Porque a limpeza hepática está induzindo que o paciente faça uma coisa que a gente quer que seja evitado. Existem sim pacientes que, dependendo da forma do cálculo, do tamanho, da constituição da pedra, principalmente pedras de colesterol, pacientes que não têm teto cirúrgico, que podem até se beneficiar de uma medicação para dissolver essa pedra. Mas essas medicações elas não servem como tratamento definitivo, porque o índice de recorrência dessa pedra voltar é extremamente alto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse conteúdo eu faço com enorme carinho. E se foi útil para vocês, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês ganham vídeos diários. Não esqueçam do Instagram, lá eu converso com vocês de forma bem mais próxima, respondo caixinha de pergunta diariamente. Um abraço, pessoal. Um abraço forte no coração, deixem suas perguntas aí. Claro, eu não consigo responder a todos, mas eu sempre estou pegando aquelas perguntas que eu vou responder num vídeo subsequente. Um abraço.